Estás então, através de Touro, a desenvolver duas dimensões muito importantes: a constância do self e a constância do objeto. O que é a constância do self? É o senso de que, independentemente das coisas à volta, tu vais permanecer, tu vais durar, está tudo bem contigo, que estás seguro. Isto desenvolve-se através do processo taurino, nesta fase do desenvolvimento, como um eixo paralelo com a constância do self. E o que é a constância do self? É a consciência de que mesmo quando o teu objeto securizante, vamos dizer a mãe, não está próxima, não está presente ou não está à vista, que te continua a amar, mesmo que não esteja imediatamente ali perto de ti. E estas duas conquistas são extraordinariamente importantes para nós termos sucesso na satisfação das necessidades básicas, essenciais, de estabilidade, confiança na vida, confiança em nós próprios, confiança na estabilidade, confiança nas vinculações, confiança nos afetos, confiança no self e no outro. Evidentemente, não é preciso sermos génios para compreendermos que quando este processo é desafiado, e olha, experimenta perguntar-me como é que nós vemos astrologicamente desafios a este processo. Porque quando este processo é desafiado, nós temos uma data de consequências. Talvez o mais importante deles todos seja um medo visceral da perda, de onde uma grande necessidade de apego, mas uma grande instabilidade nos padrões de apego. Ou seja, eu posso apegar-me muito, ou posso evitar completamente ligar-me, isto são padrões diferentes. Posso estar apegado de uma forma segura e saudável, posso estar apegado de uma maneira ansiosa e ambivalente, em que preciso muito de apego e de confirmação, mas não há coisa que me confirme que eu posso relaxar e tranquilizar-me. E quando nós começamos a extrapolar isto para a nossa relação com o dinheiro, com as pessoas, nas relações, com os objetos, com as circunstâncias, com os lugares, nós começamos a ver que as doenças, as dores, as patologias, os sofrimentos ligados com o medo da perda, com a dependência doentia, patológica, com as simbioses, com o pavor do abandono, real ou imaginado, a oscilação entre amar muito, que as pessoas chamam amar muito, e odiar quando o outro não está ou nos frustra. Todas estas coisas que nos são tão próximas a nós humanos, especialmente àqueles de nós que tivemos desafios sérios nos nossos processos de vinculação, e é disso que Touro, Vênus e a casa 2 do nosso mapa falam. O primeiro sintoma das dores nestes processos e das ameaças
na satisfação das necessidades de estabilidade, de enraizamento, de segurança, de prazer, de conforto, de previsibilidade, de constância do self, constância do objeto. Agora já podemos falar de touro de outra maneira. Não é que sejas teimoso, não é que sejas resistente à mudança. É que tens dentro de ti um medo profundo de perder. Porque na altura em que mais deverias ter sido securizado e aprender que a vida é boa, podes confiar e relaxar, tu não aprendeste, pelo contrário, provavelmente tiveste experiências de perda, de traição, de abandono, de ruptura, de inconsistência, de imprevisibilidade, de arritmia. E tudo isso se traduz, antes de mais, num medo visceral de perder, que se traduz como consequência num padrão de apego que é instável, como nós temos, por exemplo, no transtorno de personalidade que eu mais associo a touro ferido e a Vênus ferida, sabes qual é? É o transtorno de personalidade borderline, que é caracterizado pelo quê? É caracterizado por um medo persistente de perda ou do abandono, imaginando em cada situação a ameaça catastrófica de sermos traídos, abandonados, do outro não estar, do outro nos trair, e que é um padrão que traduz um afeto muito lábil, muito instável, que oscila muitas vezes entre a idealização absoluta do outro e a raiva e a destruição. Ou seja, há uma instabilidade afetiva e há uma falta de consistência, de segurança, de paz, de confiança nas ligações e nas vinculações, que faz com que nós vivamos no controlo, no ciúme, na inveja, no controle dos outros e do comportamento dos outros e no comportamento do mundo e no comportamento das coisas. Porque, como veremos daqui a um bocadinho, há muitas pessoas que, perante a angústia de não se sentirem seguras, Touro, Vênus, Casa 2, ameaçadas, não podendo controlar o que sentem, não podendo controlar os outros, dedicam-se a controlar o mundo prático, dedicam-se a controlar as coisas que dependem delas, tornam-se obsessivos, desenvolvem transtornos obsessivo-compulsivos, tornam-se demasiado control freaks, tornam-se demasiado preocupados com a ordem, o lugar e a previsibilidade das coisas, tornam-se demasiado control freaks de rotinas, em que as coisas não podem sair da maneira como têm que estar organizadas nas suas cabeças, ou então compensam-se disso, fetichizando, como se diz, o prazer, o consumo, que é tentar preencher o nosso vazio com coisas, coisas que compramos, com pessoas, pessoas que seduzimos ou que subornamos, ou que tornamos dependentes de nós, ou procurando situações nas quais nos sentimos no controlo, mesmo que não nos preencham a alma, mas que nos devolvam um senso de controlo, de estabilidade e de poder sobre o objeto. Se a casa 2, o regente da casa 2, planetas na casa 2 estão desafiados, estes temas estão presentes. Se há ligações da casa 2 com a casa 11 ou com a casa 8, estes temas costumam estar presentes. Quaisquer planetas em touro trazem estes temas, especialmente se estiverem em casas difíceis, como por exemplo a 8,
ou a 12? Quando é que surge psicopatologia na linha geminiana? Quando se vive apenas um dos polos, ou seja, quando ficamos na cisão, no ou, na disjuntiva, no isto, mas aquilo, na adversativa, em vez de ficarmos na copulativa. E, e. E o erro é ou. Bom ou mau. Lógica ou sentimento. Razão ou intuição. Masculino ou feminino. Dia ou noite. As sombras de Gêmeos decorrem dos seus dons e dos seus talentos. A verbosidade sem conteúdo, a superficialidade e a ausência de compromisso, de resto, a dificuldade em assumir compromissos é outra expressão clínica clássica de Gêmeos. Gêmeos é o signo em que há duas possibilidades, ou duas, ou três, ou 10, ou mais, e eu quero mantê-las todas em aberto. Eu tenho pavor à restrição. Eu tenho pavor ao imobilismo. Eu tenho pavor à previsibilidade. Eu tenho pavor à estabilidade, à continuidade e à constância. Eu tenho pavor a sentir-me aprisionado. Eu tenho pavor de me sentir limitado. Eu quero manter as opções todas em aberto. Há algo aqui que tem muito que ver com o arquétipo que o Jung chamava de puer ou puella, puer eternus ou puella eterna, que é o jovem que não cresce. É o síndrome de Peter Pan, aquele que não quer assumir compromissos, aquele que não quer ter encargos, aquele que não quer ter responsabilidades, aquele que não quer saber com antecedência o que é que vai estar a fazer depois da manhã naquele horário. Claro que tem dons imensos, a flexibilidade, o improviso, a abertura à mudança, a curiosidade, a mutabilidade, a disponibilidade para mudar, a disponibilidade para experimentar, a disponibilidade para descobrir, mas tem uma sombra imensa também, que é o pavor de estar aprisionado. E, portanto, quando estamos na presença de um excesso de puer, estamos sempre perante um déficit Senex. E o que é Senex? Quando chegarmos a Capricórnio, vamos ver. Senex é o arquétipo do velho sábio, mas que está muito associado com esforço, limitação, compromisso, trabalho, previsibilidade, o que os americanos chamam accountability, que é sermos chamados à pedra pelas nossas responsabilidades. E Gêmeos tem como sombra uma recusa disto, assim como a ironia e o sarcasmo, dada a sua inteligência e a sua tendência a viver num plano que é basicamente mental. Quando nós trazemos para aqui a ideia das feridas associadas com Gêmeos, podemos encontrar várias expressões. Uma delas é o medo do vazio mental e emocional. Daí, uma das tendências da energia de Gêmeos é a hiperatividade e a busca incessante de estímulo e de variedade. Por exemplo, a pessoa que está com o iPad a ouvir música, a conversar com outra e ainda a cortar as unhas dos pés. Por um lado, isto pode falar de multitasking. Por outro lado, também fala do que acontece quando a energia nervosa, a energia mental, a energia geminiana não está corretamente integrada, ou quando não está ancorada ao corpo, ou quando os nossos
centros energéticos são muito cá em cima, por dificuldades de início de vida emocionais, por trauma, por bloqueios emocionais, por bloqueios energéticos, por dificuldade em enraizar, por falta de segurança no início da vida. Lembrem-se que Gêmeos vem a seguir ao Touro estar bem estabilizado. Isto também está muito ligado, portanto, à dissociação afetiva, ou seja, à tendência a viver na cabeça, à fuga à dor através da racionalização e do humor, e a tendência a estarmos sempre a pôr cenários do tipo: e se isto acontecesse? Então, e se aquela outra coisa? É pá, mas isto por um lado eu quero, mas por outro lado, e há uma tendência a overthink. Portanto, há a tendência a uma hiperatividade mental ligada à ansiedade generalizada, dificuldade de foco, de dispersão e de superficialidade, como vos dizia, falar em excesso ou evitar o silêncio, mentiras e distorções inconscientes como defesa, às vezes não para mentir deliberadamente, mas para compor um bocadinho a realidade, isto tem a ver com temas que vamos ver mais à frente, compor um bocadinho a realidade, porque é verdade que não foi exatamente assim, mas também porque é que não haveria de ter sido assim? Poderia perfeitamente ter sido assim, e esta versão é ligeiramente melhor, porque quadra melhor a situação, porque me faz parecer mais adequado, ou articulado ou inteligente, ou porque é só um pequeno ajuste, e às vezes, e isto são casos mais sérios, quando a energia de Gêmeos é muito forte e não está bem integrada, muitas vezes encontramos os padrões de duplicidade. Vejamos em termos da atenção. Gêmeos representa a curiosidade difusa, a atenção múltipla, ou seja, uma parte de mim está na aula a ouvir a voz do professor, a observar as moscas que voam, a fazer um apontamento no caderno, a fazer um desenho no canto da folha, a tentar ouvir a conversa entrecortada da cadeira do lado e estar com a outra mão debaixo da carteira, mexer o telemóvel a mandar uma mensagem ao mesmo tempo. Isto é a atenção múltipla. Isto é déficit de atenção sustentada. O foco da atenção está fragmentado. Em termos de linguagem, Gêmeos representa a verbosidade, o pensamento rápido, as múltiplas ideias simultâneas, que é, de certa forma, é um indicador de inteligência também e de produtividade intelectual. A capacidade de gerar e de ficarmos ao mesmo tempo, com várias ideias simultâneas. E há quem tenha definido inteligência como a capacidade de manter em simultâneo várias ideias contraditórias na mente. Então, mas isso é isto ou é aquilo? É as duas coisas. Fica com essas duas. E ainda é mais outra e ainda é mais outra. E eu conseguir manter várias ideias, teorias, versões diferentes, no limite paradoxais, no limite antagónicas, no limite contraditórias, ao mesmo tempo, isto é uma capacidade geminiana, isto é uma prova de inteligência, sem ter que escolher uma, ou decidir qual das duas é que está certa, ou qual de todas é que é verdade. Então, o arquétipo de Leão fala da criança interior criadora, do impulso vital que quer ser visto, amado e admirado por aquilo que é. É a validação da identidade e do senso de ser único, amado e especial. E isto é o narcisismo saudável. É extraordinariamente importante o pai, é o sol, porque eu descubro a minha luz quando o sol ilumina a minha. É muito importante a autoexpressão criativa, não é obter aplauso só porque existo, não dei nada e tenho que ser admirado porque carga d'água. A autoexpressão criativa, o dar, o mostrar, o oferecer ao mundo, é um dos processos para trabalhar com a energia de Leão. A generosidade de Leão, a criatividade de Leão, o, o senso de sermos filhos divinos e pródigos
e que temos tanta coisa para dar e que somos inesgotáveis. Isto é um lado bonito e já bastante sublimado de Leão. Mas o Sol, o Pai, a autoexpressão criativa, o reconhecimento, o amor e o aplauso são o combustível de Leão. O segundo nível que Leão representa é o desenvolvimento do self, não do ego, mas do self. Eu agora já vos disse isto com o slide, vou tirar o slide, porque eu realmente não gosto destas coisas. Gosto muito, tenho ascendente leão, gosto muito mais de aparecer eu, não é? Acho que sou muito mais interessante de ser olhado do que uma merda de um slide. Não se compara. De resto, se eu não tivesse que falar sobre o leão, contava-vos coisas sobre a pessoa mais interessante que eu conheço. Adivinhem quem é? É verdade, sou eu. E olhem que eu conheço muita gente. E no meio de tanta gente que eu conheço, ainda assim, a mais interessante de todas elas sou eu. E digo isto com muita humildade. Porque realmente eu sou uma pessoa que, conhecendo imensa gente e conhecendo-as bem, porque eu conheço bem as pessoas, eu sou um ótimo juiz de pessoas. E eu, conhecendo-as bem, eu conheço, não sei, eu conheço para mais de 10 mil pessoas. Hã? E eu tenho um sexto sentido que eu, quando vejo uma pessoa, eu tiro logo o retrato. Eu sou assim. E posso-vos dizer, de todos os retratos que eu tirei, o mais interessante foi o meu. Pronto. Eu acho que já vos passei o que é uma imagem de um leão profundamente hipercompensado. Porque também há o leão apagado. Há o leão que vai para a chama que se apaga, a apatia, a depressão e uma espécie de passar abaixo do radar, coisas que se manifestam, uma chama que se perde e que se manifesta como bloqueio criativo, como autodesvalorização, como submissão, como passividade, impotência, vitimização de certa maneira, porque é a negação do fogo e da potência criadora e da potência criativa. Se tu tens energias em leão, eu vou-te dizer uma coisa. Estou-me cagando que isto não seja psicológico, mas é muito importante. Se tu tens energias em leão, tu tens de criar e oferecer coisas ao mundo. Leão precisa de ter um palco, mas não é o palco onde, por direito divino, aparece e toda a gente aplaude. Não, é o palco que, mais do que um palco, é um, é um lugar a partir do qual Leão pode oferecer ao mundo os seus dons, os seus talentos, a sua generosidade, a sua criatividade, o seu humor, a sua força, o seu encorajamento, porque Leão está no seu melhor. Quando em vez de estar preocupado, isto é outra chave, quando em vez de estar preocupado como está a ser visto, e isto é Leão, Leão parvo, quando Leão, em vez de se preocupar com a maneira como está a ser visto, quando Leão se dedica a olhar para os outros, isto é uma mudança tremenda. A segunda psicopatologia que eu associo ao Leão é a depressão e a apatia criativa. Como eu falava há bocadinho, quando a chama interior se apaga. É uma espécie de rei sem trono. É uma vida sem consciência do fogo, da alegria, do amor. Em vez de haver um coração quentinho, o que é que fica? Fica um buraco frio, escuro e vazio. Um sentimento crónico de não valor e de não existência. Que é
a identidade é substituída por uma imagem grandiosa nos casos, mas noutros há uma espécie de uma entrega e de uma desistência. E é desses casos que esta depressão e esta apatia criativa fala. A última frase deste slide é: quando o equilíbrio entre peixes e virgem, entre confiar em Alá e amarrar o camelo e confiar em Alá, quando o equilíbrio entre peixes e virgem se perde, surgem os quadros de ansiedade, perfeccionismo e controlo, que são as dificuldades virginianas e que são tentativas de manter o caos à distância. Em algum lado ou em algum sítio do teu mapa, tu tens Virgem. Em alguma casa do teu mapa, tu encontras o signo de Virgem. Essa é a área onde tu beneficias das qualidades virginianas de organização, atenção aos detalhes, produtividade, uma certa ordem, uma certa higiene, uma certa higiene nos assuntos dessa casa, mas é também a área onde tu mais depressa te desorganizas e tornas caótico, quando Virgem está a funcionar abaixo do que deveria funcionar, porque qualquer déficit de Virgem é um excesso de peixes. E excesso de peixes é excesso de caos da perspectiva de Virgem. Mas um excesso de Virgem é um déficit de peixes. Um excesso de Virgem da perspectiva de peixes é um excesso de controlo e de tentativa desesperada de controlar o mistério e o invisível e a vida. E é deste equilíbrio que se faz a dança entre Virgem e Peixes. Então, na área onde tu tens Virgem, ou os planetas que tu tenhas em Virgem, são funções e são áreas de vida, ou é uma área de vida onde é extraordinariamente importante estares em cima das coisas, não lhes perderes o rasto nem o controle, mas onde o excesso é desnecessário, desaconselhado e perigoso, o excesso de quê? De preocupação, já vamos ver, de ruminação, de ansiedade, de controlo. O desafio de Virgem é que tende a amplificar demais coisas muito pequeninas e com isso perde o quê? Perde a visão do conjunto. Virgem é a árvore e peixes é a floresta. Se eu vou na floresta e não presto atenção às árvores, eu bato com os cornos numa delas, tropeço. Mas se eu estou numa floresta e tenho o nariz colado a uma árvore, eu não vou ver mais nada. E isto é a diferença do microscópio de Virgem versus o caleidoscópio de peixes. Então, qual é a ferida central de Virgem? É o complexo de imperfeição, ou seja, Virgem transporta sempre consigo, dada a sua natureza, e vejam como isto é um upgrade, uma solução e uma reação ao signo anterior de Leão, porque Virgem tem sempre a dúvida profunda e sistemática acerca de se não haverá qualquer coisa indigna, suja, pecadora, ímpia, não digna, imperfeita, desajustada, inadequada dentro de si, antes de mais. Portanto, há uma dúvida sistemática, antes de mais,
acerca do sermos ou não suficientemente ok's, do mundo ser ou estar ou não suficientemente ok. Tipicamente esta ferida, tipicamente a energia de Virgem, quando está refém desta ferida, muitas vezes está ligado a um superego, que é parte de nós que tem ideais interditos, tabus, exigências e ideais elevadíssimos de ordem, de rigor, de perfeição, e geralmente as energias de Virgem são espelhadas na vida e são trazidas na vida por famílias ou contextos, ou pais, ou mães, ou ambientes, ou infâncias, ou professores demasiado exigentes ou em que o amor era condicional. Nós aprendemos muito sobre isto através do olhar dos outros, do modelo que tivemos e, evidentemente, antes de mais, pelo filtro das nossas próprias energias de Virgem. E quando assim é evidente, torna-se essencial para nós manter a ilusão de pureza, de ordem e de controlo. Quando esta necessidade de ordem, de pureza e de controlo é levada muito longe, nós temos um nome para isso quando isso se torna um padrão de funcionamento que causa sofrimento à pessoa e que causa sofrimento aos outros. Nós chamamos a isso um transtorno obsessivo-compulsivo ou TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. O que são obsessões? Obsessões são pensamentos intrusivos de contaminação, de erro, de pecado ou de imperfeição. Eu já vos dou um exemplo para tornar isto vivo. E o que são compulsões? São rituais de limpeza, de contagem, de verificação, formas simbólicas de espiar a culpa e garantir a ordem. Porque nós podemos ter obsessões que têm a ver com ideias. Os franceses chamam-lhes des pensées fixes, pensamentos fixos. Mas também podemos ter compulsões. Por exemplo, pessoas com energias em Virgem não muito integradas são facilmente maníacas das limpezas. Porque a limpeza é uma forma inconsciente de tentarmos espiar a culpa ou de mantermos o caos à distância, quando a coisa é compulsiva. Além do transtorno obsessivo-compulsivo, há outra patologia, vamos dizer, que nós podemos associar à Virgem, que é a hipocondria ligada com a ansiedade somática. Somática tem a ver com o corpo. Porque em Virgem, o corpo é o espelho da alma. Portanto, o que o hipocondríaco faz é deslocar para o corpo a sua ansiedade existencial. E o que é ansiedade existencial? Todos temos ansiedade existencial. É por isso que queremos previsões astrológicas. É por isso que queremos conhecimento. É por isso que fazemos PPRs. É por isso que fazemos planos. A ansiedade existencial significa que, no fundo, todos já passamos por situações, especialmente quando nascemos, que é o protótipo da ansiedade para nós. Já o Otto Rank falava do trauma do nascimento, que é aquilo que vai marcar a nossa primeira experiência de ansiedade, que é a experiência de estarmos completamente à mercê de circunstâncias que não conhecemos, não antecipamos, não controlamos, não compreendemos e sobre as quais não podemos fazer nada. Imagina seres um bebé a ser tirado a ferros da barriga da tua mãe. Imagina seres um recém-nascido a ser trazido para o mundo cheio de luzes e barulho e pessoas e formas e coisas e ser saudado com uma palmada no rabo ou ser exposto numa incubadora afastado do lugar perfeito onde tiveste em gestação durante 8 meses e meio. Isto
É o protótipo da ansiedade. E, portanto, todos nós lidamos de uma maneira ou de outra com a nossa ansiedade existencial. Uns de nós tornamo-nos boas pessoas para que não nos aconteça nada. Outros de nós temos rituais na nossa vida que minimizam hum, o poder eventual do caos e da desordem e do mistério e do incognoscível. Onde isto nos leva à terceira expressão das disfunções do signo de Virgem, que é o perfeccionismo neurótico, que é o quê? É a tentativa inconsciente, na maior parte das vezes, de merecer e obter amor através de um comportamento ou de uma conduta ou de um pensamento ou de uma palavra impecável, da impecabilidade. A ideia de suficientemente bom é sempre insuficiente. Ou seja, nunca nada é suficiente ou suficientemente bom, a começar por mim próprio. E, portanto, isto dá origem a uma autoimagem exausta, onde o valor próprio depende da performance, da exigência. Este perfeccionismo pode ser dirigido para o trabalho, sob a forma de produtividade, que pode ser excessiva. Por exemplo, no trabalho, a pessoa que só trabalha, nunca relaxa, nunca se diverte, nunca faz nada inútil e tudo o que faz tem que ter resultado e tem que resultar em alguma coisa e tem que aproveitar. E eu costumo dizer, por brincadeira, que virgem, neste sentido neurótico e desregrado e excessivo, enquanto descansa, a carta pedra. Para se sentir útil, para não estar parado, para não contactar com o vazio, para não contactar com o desconforto que vem da inatividade, do repouso, do silêncio, da contemplação e também para obedecer a uma voz crítica e exigente que diz tens que ser produtivo, tens que fazer bem, ou as coisas não estão arrumadas, as coisas têm que ser feitas, se não fizeres elas não se vão fazer sozinhas, não se pode contar com ninguém, não para que esperar amanhã ainda vai estar pior, para, não é? Eu espero que eu esteja a conseguir comunicar-te algo do que é a disfunção dessa parte da nossa psique que todos nós temos, mas uns evidentemente mais do que outros. Claro, nós também podemos dirigir o perfeccionismo para as relações, sob a forma de exigência, exigência moral, de crítica, de falta de espontaneidade, de cálculo do nosso comportamento, de expectativa do que deve ser o comportamento dos outros. Se não correspondem, nós censuramos, sentimos-nos defraudados, sentimos-nos críticos. Recorda que Virgem é, por excelência, o signo da crítica e da exigência. E precisamos nos lembrar de outra coisa quando falamos de perfeccionismo, que é isto. Nós falamos em psicologia, nós falamos de três tipos diferentes de perfeccionismo. E dois deles em particular estão muito associados a Virgem e o terceiro está mais associado a Capricórnio, embora também esteja associado a Virgem. Três tipos de perfeccionismo. Nós falamos do perfeccionismo autodirigido. E este é fácil. Eu devia fazer melhor, eu devia fazer flexões, eu devia comer alfaces, eu devia caminhar 10.000 passos, eu devia ser uma boa pessoa, eu devia arrumar o quarto, eu tenho de, eu devia. Isto é o perfeccionismo autodirigido. Depois há o segundo tipo de perfeccionismo, que é o perfeccionismo dirigido aos outros, que é tu devias ser diferente. O que tu fazes não é ok. É, é, isso não é um comportamento aceitável. É, tu não devias ter feito aquilo, nem posto aquilo ali, nem dito aquilo naquela altura. É, tu não és ok tal como és. Tu deverias ser diferente. Dedo apontado. Julgamento. Tantas vezes nós fazemos isto, que é
projetar a sombra nos outros ou criticar os outros para não olharmos para as nossas próprias coisas. Não é? Porque só faz sentido julgar os outros em vez de os amar quando nós próprios somos imaculados e perfeitos. Uma coisa é termos sugestões, opiniões e percepções para oferecer aos outros se os outros nos perguntarem. Outra coisa é termos ideias muito definidas e rígidas do que as coisas deveriam ser e do que os outros deveriam ser. Porque a exigência com os outros expressa, ou melhor dito, oculta, um profundo senso crítico, um profundo perfeccionismo, uma profunda exigência connosco próprios, seja ela assumida, clara, consciente ou inconsciente. Portanto, a crítica aos outros denota uma profunda falta de autoaceitação e de amor próprio. Por quanto mais inconfessavelmente nos julgamos e condenamos e comparamos com os nossos ideais arrogantes e abstratos de perfeição, mais nos vamos condenar, ou, se nem temos a coragem de olhar para isso, encontramos isso fora de nós e julgamos com pressa, com tanta pressa quanto o Lucky Luke saca da pistola. E há pessoas que são tão rápidas a julgar os outros que isso o que nos diz, ou pelo menos o que me mostra a mim, é que essa pessoa vive dentro de si própria com uma profunda falta de amor pela sua própria humanidade, pela sua própria imperfeição e que provavelmente não foi amada o suficiente quando deveria ter sido.